A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital Onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Olá! No ano de 97, a Vale do Rio Doce foi privatizada, num processo muito polêmico. Após 10 anos, o assunto volta a ser debatido pela sociedade, que na semana que vem vai dar sua opinião sobre a privatização no plebiscito A Vale é Nossa. Para conversar com a gente, a representante da campanha, Giane dos Anjos, e a economista Roberta Traspadini. Sejam bem-vindas. Mas antes de começar a nossa entrevista, vamos a um breve histórico do processo de privatização da Vale. A companhia Vale do Rio Doce é a maior mineradora do mundo e foi a leilão no governo Fernando Henrique Cardoso, privatizada sob a justificativa de pagamento da dívida externa. Todo o processo foi marcado por denúncia de irregularidades, como o envolvimento de acionistas, o que é proibido por lei. A Vale foi vendida por cerca de 3 bilhões de reais, muito abaixo da avaliação, em torno de 90 bilhões. Tramitam na Justiça mais de 100 ações populares contra o leilão. E entre os 15 réus estão o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o BNDES e a União. Giane, como será o processo de participação da sociedade no plebiscito? O plebiscito ele já vem sendo construído já tem algum tempo, já há mais de um ano nacionalmente, com vários movimentos sociais envolvidos e outras forças da esquerda. Assim. Esse processo ele é construído, não é um processo que vem da construção do governo federal, não é o Estado que está construindo o processo, sim, uma aglutinação dos movimentos de esquerda, e ele é organizado dentro dos estados via comitê. Então, aqui no estado, nós temos um comitê, que dentro desse comitê tem vários grupos, o DCE, do qual eu represento, movimentos sociais, sindicatos, e cada um desses grupos vai organizar o seu próprio plebiscito. No caso aqui do Espírito Santo, nós abriremos urnas no interior e urnas aqui também dentro da cidade. Além da campanha que é organizada dentro dos comitês, também há uma campanha que a gente está fazendo com materiais. Assim. Então tem essa cartilha, que é uma das cartilhas da campanha, a Vale é Nossa, e essa cartilha ela é disponível no site, que também tem um site, que é avaleanossa.org.br. E além do site, que tem a cartilha, também tem outros materiais a respeito da campanha, tem também um vídeo, que é o mesmo, que tem esses pedacinhos que vai mostrando o histórico, tem ele inteiro no site. Esse vídeo também está disponível no YouTube, é só digitar a Vale é Nossa, que ele também está disponível. E além desses materiais, a gente ainda está trabalhando com material do Brasil de Fato, que vem com a edição especial, falando sobre o plebiscito, dando todo o contexto do plebiscito. Então, as urnas aqui no estado serão distribuídas no interior, em vários locais no interior, e aqui na cidade em pontos estratégicos, escolas, igrejas e praças. Muitos defendem a privatização falando que vai acabar com o problema de corrupção que ocorre nas empresas públicas e que torna a empresa mais eficiente. É isso realmente que acontece? Então, ao longo de todo esse tempo, a gente vem promovendo vários debates no âmbito nacional, através da Via Campesina e outros movimentos populares, explicitando realmente como é possível, num sistema em que o lucro é a base da acumulação primeira do capital, uma empresa que não dá lucro querer ser comprada por alguém, né? Então, desde o início, um grupo muito grande, popular, vinculado aos movimentos populares do Brasil, dizia isso e sustentava exatamente que era um projeto pensado para favorecer um capital que agora, além de ser privado, era internacional. Então, na verdade, a Vale, no seu processo de gestão e no seu processo de produção,
por mais que ela não tenha tido uma dimensão popular no seu processo, ela tinha uma dimensão nacional que, ao ser ocupado por um governo que daria um outro processo na gestão e na produção, daria um novo procedimento para ela. Agora, ao ser vendida, o que aconteceu é que a Vale passa a ter um processo decisório fora do país e um processo de acumulação de riqueza daqui de dentro que é colocado lá fora, né? Então, o lucro é um lucro emitido para os principais países que compõem o processo acionário da Vale, logo, é um lucro que já não pertence mais ao povo brasileiro, ainda que o patrimônio continue sendo um patrimônio público do povo brasileiro. No material de divulgação da campanha, há depoimentos de pessoas de todo o país, políticos, economistas e sindicalistas. Vamos ver agora o depoimento do juiz Eloá dos Santos. O edital nasceu de uma avaliação feita por um consórcio de empresas, do qual participaram o Bradesco, a empresa Merrill Lynch e outras empresas. A lei de licitações proíbe que aquela pessoa física ou jurídica que tenha participado da avaliação participe também da arrematação, da compra propriamente dita, direta ou indiretamente. Giane, como é que está o processo de divulgação? A divulgação da campanha ela está sendo feita via panfletagem, que é o que a gente mais está utilizando, né, nos pontos estratégicos, através do site, que é o que eu divulguei, através do jornal Brasil de Fato, e também através de palestras. A gente está com um ciclo de palestras em alguns locais, na UFES a gente já fez algumas, e algumas outras escolas no estado. E, além disso, mesmo via internet, através de outros, via e-mail, usando os meios de comunicação mesmo. Por que depois de 10 anos da privatização, o que levaram vocês, levaram grupos a fazer esse plebiscito? Então, em primeiro lugar, é importante dizer que nesses 10 anos as coisas continuaram acontecendo, os nossos processos de formação e informação à sociedade continuaram sendo realizados. Ao longo desses 10 anos, nós realizamos 3 grandes plebiscitos contando com esse. O primeiro foi sobre a dívida externa, o pagamento da dívida, no qual nós contamos com 6 milhões de votos num plebiscito popular puxado pelos movimentos populares. O segundo foi o plebiscito contra a ALCA, que nós conseguimos incorporar na campanha 10 milhões de votos. E agora é o terceiro, né, que é o plebiscito da campanha de anulação do leilão da Vale. Isso significa dizer, então, que ao longo desses 10 anos, a gente vem debatendo com a sociedade, com os movimentos organizados, por outros meios que não os meios de comunicação formais, que também debatem desde a sua ótica, um projeto de desenvolvimento e um projeto político-ideológico para o Brasil, né? Onde a gente explicita qual o poder realmente popular de um projeto de desenvolvimento e qual o poder do capital num projeto de desenvolvimento. Então, o que está em discussão ao longo dessas 3 grandes campanhas tem a ver com 3 grandes questões. A primeira é o tema da soberania nacional, das riquezas nacionais que pertencem ao povo brasileiro. A segunda é a questão da democracia popular plena, participativa, onde as pessoas recebem informação e formação para decidir sobre os rumos do seu próprio país. E a terceira é uma campanha ampla de diálogo com a sociedade sobre quais são os principais problemas que a sociedade enfrenta e por que ela sofre desses problemas. E foi o que faltou? Que logo depois que ocorreu a privatização, o que faltou para a sociedade? Faltou mais participação mesmo? Para que pudessem, talvez, reverter esse quadro? Então, é muito importante a gente reforçar também que esse processo de privatização ele foi feito no meio de muita contestação popular. Se a gente retomar no próprio vídeo que a Giane menciona, as ruas estavam cheias, as pessoas estavam se rebelando contra um sistema que foi imposto de fora para dentro e que encontrou dentro do país os representantes parceiros desse processo. No caso, o próprio Bradesco, que é um dos principais acionistas hoje, né? O BNDES, na figura de permitir que o capital estrangeiro financeiro ficasse responsável pelo leilão, e todo o sistema acionário estrangeiro que acabou se apropriando das riquezas da Vale.
O importante é reiterar que quando a gente fala da Vale, a gente não pode se restringir só à empresa, porque a Vale ela é dona hoje de um patrimônio muito maior do que do solo e do subsolo brasileiro. Além desse patrimônio, que é riquíssimo e pertence ao povo, ela também é dona de uma cadeia logística muito forte, é dona de uma tecnologia de ponta. Então tem vários, o que a gente quer com essas campanhas é poder fazer com que o povo brasileiro debata temas que lhe dizem respeito, né? Esse é o ponto central. Gênesis, também acha que faltou participação na época ou teve alguma repressão que acabou que movimentos não puderam fazer suas críticas à privatização? Como a Roberta falou, a mobilização foi realmente muito grande. Para quem for ver o vídeo, espero que todos assistam o vídeo, vai ver uma repressão muito forte do aparato mesmo de repressão do Estado, assim, durante o processo. E hoje se retoma muito esse plebiscito porque hoje se apontam irregularidades nesse leilão, assim. E assim, dentro dessas irregularidades é que hoje se coloca esse plebiscito, com todas as outras questões que a Roberta está colocando também. Mas não tem como negar que durante a época da privatização da Vale, houve grande mobilização popular. E ela está bem explícita no vídeo, com imagens reais, assim, e com grande repressão também do aparato do Estado, de repressivo mesmo, assim. Para os defensores da privatização, era um marco na superação da ineficiência da administração pública. Como você analisa isso? Na verdade, por mais que a gestão ela fosse um problema, porque não era uma gestão de caráter popular, representante da classe trabalhadora, ela era uma gestão que respondia aos interesses do capital nacional. E como gestão, ela trabalhava com o tema da inovação tecnológica, da capacitação dos seus funcionários, a tal ponto que em 1995 ela foi classificada como a primeira do ranking nacional em produtividade e em lucro. Então veja, em 95 ela sai na primeira do ranking, inclusive comparativamente à Petrobras na época, e em 97 ela é privatizada. O problema maior do Brasil é que a gente não coloca em pauta discussão profunda sobre os processos, a gente oculta esses processos. E ao ocultar, a gente tira do povo brasileiro a possibilidade de definir sobre os rumos do país. Então, esse elemento da corrupção e da ineficácia é um elemento discursivo de um projeto neoliberal que teve na figura do Fernando Collor em adiante, mas concretizado com Fernando Henrique Cardoso, a posta em cena de um modelo externo pensado para ser executado internamente. Então, o que nós estamos querendo debater, e esse plebiscito ele tem para nós um caráter popular de debate com a sociedade, de chamar as pessoas para fazerem parte do processo, debater realmente sobre por que nós somos impedidos de definir sobre os rumos do nosso país. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje estamos conversando sobre privatizações e a campanha A Vale é Nossa. Notou algo de errado nessa cena? Não? Então vamos observar novamente. Ah, largue de ser idiota! Para de fazer escândalo, por favor. Eu faço o que eu quiser e você fica calada. Você não pode falar desse jeito Falo comigo. do jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ai. Ao contrário do que se parecia, essa é uma das formas de violação explícita dos direitos humanos. Pelo menos uma em cada 3 mulheres sofre violência física, sexual, psicológica ou alguma outra forma de abuso. Denuncie a violência. Estamos de volta com o Mídia, discutindo o plebiscito A Vale é Nossa. Vamos ver mais um trecho do documentário com depoimentos sobre a possibilidade de reestatização da Vale. Claro que é possível. Outros povos se levantaram, como o caso da Bolívia, que tinham privatizado a água em Cochabamba e eles fizeram levantamentos e conseguiram. Na Argentina, a mesma coisa. O governo Menem tinha entregado a água para a empresa francesa Suez e os argentinos se levantaram e recuperaram. Bom, Roberto,
Um dos motivos apontados para a privatização é que iria resolver o problema da dívida externa do Brasil. Mas isso, de fato, não aconteceu, né? Como todos nós sabemos. Qual foi, então, a contribuição da venda da Vale para o Brasil até o momento? Então, eu não falaria de contribuição, falaria de perda, né? Perda de controle e perda de capital para reinversão em outros espaços, em outros projetos, processos. Na verdade, o capital, para conseguir promover o processo de privatização, ele necessita fazer uso de alguns discursos que ocultam a realidade. E um desses discursos é o da eficiência e da produtividade das empresas privadas em comparação às estatais. A empresa estatal Vale do Rio Doce sempre esteve entre as mais importantes do mundo e por isso foi menina dos olhos do grupo corporativo que a comprou. Então, o que nós estamos discutindo é que, além desse discurso da ineficiência e da improdutividade menor que o capital privado, o que estava em discussão era a apropriação privada do capital estrangeiro do capital nacional e estatal, ou seja, do capital que é gerido pelo Estado brasileiro, mas que pertence ao povo brasileiro, né? Então, veja, o tema da dívida externa, que era um dos discursos do governo Fernando Henrique para privatizar, nós temos dívidas hoje internas e externas que ultrapassam R$1 trilhão, né? 1 trilhão a interna e 678 bilhões a externa. O que significa dizer que aumentou o lucro da Vale, diminuiu a participação do lucro que fica para o povo brasileiro e aumentou gigantescamente a dívida externa e interna que são subsidiadoras, inclusive, desse capital estrangeiro que ficou com o processo de concessão do uso da Vale. Isso é muito importante reiterar. O fato da Vale ter ido a leilão permitiu que alguns capitais fizessem uso dessa empresa que tinha gestão estatal e era produção estatal, mas a qualquer momento, quando o Tribunal Superior de Justiça comprovar, a partir das denúncias feitas, dos processos colocados, que existiram várias irregularidades, o próprio processo de anulação ele é implementado legal e legitimamente pelo Estado de Direito brasileiro, que é quem tem o poder delegado pela sociedade de ou produzir ou reverter aquilo que antes produziu, no caso da privatização. Pois é, mas por que não investir em modernizar uma empresa estatal, ao invés de privatizar, sendo que o lucro vai todo para fora, vai todo para a empresa que comprou as ações? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para aqueles que privatizaram. Porque, na verdade, a intencionalidade é de permitir que o capital internacional se instale nos territórios locais, tire a riqueza desses territórios e tire o capital desses territórios e repatrie para os seus países na forma de lucro. Um exemplo muito concreto, a Vale do Rio Doce, no primeiro semestre de 2007, teve um lucro de 50 bilhões de reais aproximadamente. Se essa gestão ainda fosse do Estado brasileiro, nós ficaríamos com 20% desse valor, o que daria mais ou menos 10 bilhões de reais para nós, dos quais nós poderíamos fazer infinitas coisas necessárias para a sociedade. Uma infinidade de hospitais com um número alto de profissionais da saúde bem remunerados e com um público podendo fazer uso de uma saúde pública de direito, universidades públicas, moradia popular. Então, na verdade, o que nós estamos discutindo é o projeto que foi instalado para ser o projeto para o Brasil, pensado de fora para dentro, e um projeto que faça contrapartida a esse, seja antagônico a esse, que é um projeto pensado para o povo brasileiro, para as riquezas do povo brasileiro, e implementadas por um Estado de Direito que, de fato, assuma legalmente as suas ações, as suas tarefas. Jeane, como é que a sociedade, em geral, se comporta quando o assunto é privatização? A sociedade não tem como negar que a conjuntura, hoje, com a ajuda da mídia, faz parecer que a privatização é o melhor negócio, né? E aí, colocando mesmo a mídia como a grande mídia, como uma das que ajuda a propagandear essa coisa da privatização como o grande negócio para o Brasil, né?
E só que quando a gente chega com o debate falando sobre a Vale e as contradições que houveram no leilão e até a lógica que traz essa onda de privatizações que veio desde o governo Fernando Henrique, a gente vê, debatendo com o povo, que há pouca informação do que é esse processo, toda essa lógica. E aí o povo em si começa a se articular um pouco mais para poder pensar de forma diferente. Então, nos lugares onde a gente está conseguindo levar o debate, a aceitação está sendo muito boa, assim, quando a gente mostra as contradições, até mesmo dentro da lógica que é essa, que está posta, que hoje, principalmente no Brasil e no Espírito Santo, mas em todos os países de terceiro mundo, que a melhor forma é privatizar, quando a gente sabe que essa é uma lógica que só empobrece, e aí que tira, inclusive, a soberania nacional dos estados. Mas o debate tem colaborado muito para isso. Esse plebiscito ele tem esse caráter também pedagógico para levar as pessoas também um pouco mais um outro contato, uma outra visão do que não só a da grande mídia, que vem colocando aí que o melhor modelo que a gente tem é o da privatização, que não é o real, né? Você acha que falta uma divulgação na grande mídia? Sim, o que a gente tem hoje é uma divulgação contrária. Tem, inclusive, uma resposta à nossa campanha, porque a nossa campanha que começou, que é a Vale é Nossa. Hoje a gente tem uma campanha da própria Vale, falando do Brasil que vale, meio como uma resposta ao plebiscito. Então, a gente não vê a grande mídia, infelizmente, como um parceiro, mas sim como um dos instrumentos mesmo daqueles que querem privatizar não só a Vale, mas o Brasil. Roberta, hoje a Vale investe cada vez mais no exterior, né? Deixando o Brasil um pouco de fora. O que isso repercute na nossa economia, o investimento fora do Brasil, já que antes já não ficava com o Brasil o lucro, agora então que nem estão investindo mais aqui tanto, como é que isso repercute? Então, ela investe nos dois. Na verdade, a Vale ela se concentra em vários países do mundo, né? E em vários estados do Brasil. E a gente sabe que, estrategicamente, o minério de ferro é um dos principais recursos, né, naturais em disputa no mundo. Logo, ela investe aqui, investe fora daqui. E a grande diferença é que o lucro, o retorno da empresa com esse investimento, ele já não é mais uma fonte de riqueza do próprio Estado, como gestor, ou do povo brasileiro. Então, existe uma grande discussão entre nós sobre a necessidade de voltar a retomar as riquezas como riquezas que nos pertencem. Além disso, a gente tem que reiterar que a Vale, ela tem passado, por exemplo, em Carajás, por dentro das comunidades indígenas, por dentro das comunidades quilombolas, destruindo as autonomias desses povos autônomos e disputando legalmente o direito ao território. Quando o direito do território dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos camponeses, dos vários sem terra, foi um direito por lei adquirido a partir da justiça e do direito colocados pelo Estado brasileiro. Então nós não estamos falando nesse plebiscito apenas de uma empresa e de sua lucratividade que passe a ser uma lucratividade para o povo brasileiro. Nós estamos falando de um projeto que, com esse elemento e vários outros, foram privatizadas muitas empresas. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando de mineração, nós estamos falando de telefonia, um pool de processos de privatização que enriqueceu o capital estrangeiro e o capital financeiro brasileiro que o subsidiou em detrimento aos interesses nacionais. Então são três grandes quebras: soberania nacional, autonomia popular e participação em função de um projeto que nos pertence. Então como é que você acha que pode funcionar a Vale novamente nas mãos do povo, com uma reestatização? Essa é uma outra discussão que nacionalmente nós estamos travando e internacionalmente também, que o fato da gente estar colocando esse plebiscito, ele não termina, o fim disso não é o plebiscito. O plebiscito é um grande meio, um instrumento de veiculação de ideias e de debate. O fim mesmo é um processo pensado diferentemente. O fim é um outro projeto que tenha como horizonte de sentido a retomada do destino da nação, a retomada do destino do projeto popular. Então, o que a gente realmente quer é consolidar as bases
para ir além da discussão da Vale e mostrando que a privatização foi uma das facetas desse processo neoliberal, que tem no capital financeiro, nos juros e na entrega das nossas grandes riquezas a sua matriz produtora de lucro agora pertencente a outras grandes nações, né? Então, essa riqueza ainda nos pertence. O Estado de Direito brasileiro tem o poder de, ao nós consultarmos o povo, de retomar as rendas do seu próprio processo. Nós temos o exemplo da Venezuela, nós temos o exemplo da Bolívia, nós temos o exemplo do Uruguai, que conseguiu proibir o processo de privatização da água a partir da participação popular. Então, são várias ondas de manifestação popular, de retomada da soberania e da autonomia do povo, que estão efervescendo na América Latina. Então, a Vale é um instrumento de discussão de um projeto maior, não é o fim em si. O objetivo maior é realmente a gente voltar a informar e formar o nosso povo brasileiro. Bom, com a restatização, os defensores da campanha buscam também a retomada de outras questões importantes para a sociedade. A gente entende que uma restatização implicaria em controle social do povo brasileiro como todo sobre a Vale e dos povos indígenas atingidos pela ação da Vale particularmente. Eles teriam direito a ser ouvidos, ser escutados, como que a Vale deve proceder aqui nos territórios que ela invade, né? A gente tem informação de serem cerca de 12 povos, cerca de 90 aldeias indígenas, cerca de 12.500 pessoas atingidas no estado do Pará e Maranhão. Tanto os mais próximos da mina, que são os Xicrim, quanto aqueles que estão no caminho da Estrada de Ferro, que são os Gavião, os Suruí, ou no Maranhão já os Guajás, os Guajajara. A Estrada de Ferro cortou territórios indígenas, teve comunidades que perderam território para a Estrada de Ferro, né? E ali é um canal para infiltração, né, de todo tipo de invasor, né, de toda a ordem, né? Trazendo doenças, trazendo violência, trazendo agressões, trazendo assassinatos, né? Vira uma frente de expansão da sociedade nacional nos territórios indígenas, né? Como tal, fonte de invasão e violência. Gostaria de agradecer a participação de você, Roberto. Sua participação também, Jeane. Obrigada. Quer deixar algum recado para as pessoas? Sim, o plebiscito ele começa na próxima semana, né, do dia 1º ao dia 8 de setembro. E no dia 7 nós teremos uma urna na Jerônimo Monteiro, no Grito dos Excluídos. Mas também teremos urnas todos os dias na universidade, lá na Federal do Espírito Santo, na UFES, em outros pontos também, algumas escolas, algumas praças, e é muito importante a participação do povo, e então nós convidamos a todos para que possam estar depositando o seu voto no plebiscito da Semana da Independência. No Mídia Hoje, conversamos sobre a campanha Vale é Nossa, com a representante do movimento, Giane dos Anjos, e com a economista Roberta Traspadini. Um abraço e até o próximo programa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.